às 15, com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias às 3 da tarde. A esta altura olhamos para o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde. Portugal registra mais 3 mortes e 691 novos casos, num dia em que Portugal mantém-se em estado de contingência até dia 14 de outubro. Foi hoje então anunciado pelo Governo ainda sobre esta pandemia. Mangualde, Nelas e Tondela com novos casos nas últimas horas. Na Guarda, um aluno testou positivo à Covid-19. Hoje aqui na Boa Nova destacamos a PM Maro Construções, LDA, que é a única empresa gazela no concelho de Oliveira do Hospital, e uma condutora ficou gravemente ferida num acidente com javali na Estrada Nacional 17. Informação na Boa Nova. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 3 mortos e 691 novos casos pela Covid-19. Os dados constam do mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, divulgado hoje. No total, desde o início da pandemia, já foram registadas 1.931 mortes e 71.156 infecções. Ativos há 22.549 casos, são mais 302 em relação a ontem. Casos recuperados são 46.676, são mais 386 nas últimas 24 horas. Estão ainda 41.696 contactos em vigilância. Há um aumento de mais de 900 comparativamente a ontem. Sobre os casos em internamento, registram-se hoje mais 17 casos, ou seja, 588 pessoas estão internadas, das quais 85 nos cuidados intensivos, um aumento de 8 pessoas em relação a ontem. E o Governo decidiu esta quinta-feira prolongar o estado de contingência em Portugal continental até às 23h59 do dia 14 de outubro. A decisão do Governo foi anunciada pela Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, adiantando que a situação de contingência no continente será reavaliada pelo Executivo dentro de 2 semanas, então já com uma análise mais aprofundada sobre o impacto das primeiras semanas de aulas na escola. As medidas que estiveram em vigor nos passados 15 dias vão manter-se, algumas das quais que agora relembramos: ajuntamentos limitados a 10 pessoas em todo o território de Portugal continental, readaptação do funcionamento das escolas à nova realidade sanitária, há planos de contingência em todas as escolas. No desporto, os recintos continuam sem público e em áreas da restauração dos centros comerciais com limite máximo de 4 pessoas por grupo. Estas são apenas algumas das regras que têm de ser cumpridas, têm de continuar então a ser cumpridas no nosso país. E são 8 os novos casos de Covid-19 identificados nas últimas horas no distrito de Viseu e distribuídos pelos concelhos de Mangualde, Nelas e Tondela. A Câmara Municipal adianta que foram confirmados 2 novos casos em Nelas. Também anunciou que no concelho foram ainda registados mais 4 recuperados. Ao todo, em Nelas estão registados 39 casos, dos quais 8 estão ativos. Em Mangualde há mais 3 pessoas infectadas. Neste concelho já estão registados 89 casos desde o início da pandemia, dos quais 10 estão ativos. Nesta altura, 69 pessoas já recuperaram da doença, enquanto 10 morreram. A União de Freguesias de Santiago de Cassorrães e Póvoa de Servães continua a concentrar o maior número de infectados, com 71. Já em Tondela surgiram mais 3 pessoas infectadas. Segundo a Câmara Municipal, nesta altura há 20 casos ativos e 14 recuperados do Covid-19. Ao todo, no distrito de Viseu, há agora o registro de 1.139 casos, 42 mortos e 765 recuperados. Um
Um aluno da escola secundária Afonso de Albuquerque, na Guarda, testou positivo para o novo coronavírus. Segundo notícia avançada pela Rádio Altitude, o jovem já se encontra em isolamento profilático e as autoridades de saúde já identificaram os seus contactos próximos que irão realizar os testes de despistagem. Segundo José Valbon, delegado de saúde da Unidade Local da Saúde da Guarda, trata-se de um jovem do 10º ano que fez o teste por ser um contacto próximo de um caso positivo detectado fora da comunidade escolar. O delegado clarifica que para já não há nenhuma indicação por parte das autoridades de saúde para colocar a turma em isolamento ou para se proceder ao encerramento da escola. PM Amaro Construções Limitada é a única empresa gazela no concelho de Oliveira do Hospital. A empresa que integra o grupo das empresas Gazela 2019, de acordo com o estatuto efetuado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. A empresa com sede em Vendas de Gavinhos dedica-se à construção de edifícios residenciais e não residenciais, construção de redes de transporte de águas, esgotos e de outros fluidos, também demolições para a construção. A empresa oliveirense que integra este grupo de 112 empresas Gazela da região centro é então no concelho de Oliveira do Hospital, que tem como sócios gerentes os irmãos Rui Miguel Amaro e António Pedro Amaro. A empresa, criada há 5 anos, registrou no primeiro ano cerca de 300 mil euros em volume de faturação. Já em 2019, esta empresa contou com um volume de faturação de 1,5 milhões de euros. E ficamos agora com a entrevista a um dos sócios gerentes, Rui Miguel Amaro. A empresa PM Amaro Construções Limitada integra a lista das 112 empresas Gazela da região centro, relativa então ao ano de 2019. Rui Miguel Amaro é um sócio-gerente desta empresa. Muito bom dia, obrigada por estar com a Rádio Boa Nova. Pode-nos falar um pouco acerca desta empresa? Quando é que foi criada a PM Amaro Construções? A PM Amaro Construções foi criada há 5 anos atrás, fez 5 anos agora no mês de fevereiro passado. Foi criada por mim e por um meu sócio, que é o meu irmão, António Pedro. É uma empresa que se dedica à construção de novos edifícios, restauro de edifícios, alojamentos locais, obras públicas. E como é que surgiu então esta vossa ideia de criar esta empresa? Já trabalhavam na área e decidiram que deveriam dar o salto e avançar então para uma empresa própria? Eu mais o meu irmão gerimos a empresa do meu pai, que era a empresa Pedro Manuel Amaro Figueiredo, durante mais ou menos 15 anos. Depois chegou a altura, como o pai entretanto formou-se, chegou a altura de criarmos a nossa própria empresa, envergarmos por aquilo que sempre os meus pais me ensinaram, que foi o trabalho, foi a honestidade, trabalharmos cada vez melhor e aperfeiçoarmos certas técnicas cada vez melhor, e decidimos na altura então criar a nossa própria empresa. A nossa empresa tem um leque muito variado de clientes, tanto empresas a nível nacional como clientes particulares, e os nossos clientes têm, derivado ao nosso desempenho, à nossa qualidade do nosso serviço, cada vez têm apostado mais em nós. Nós não temos precisado muito de fazer publicidade, porque a maior publicidade que nós temos é os nossos clientes. E é o vosso trabalho, não é? Um cliente satisfeito vai nomear o nosso nome para um outro cliente e assim sucessivamente. Muito bem, onde é que estão? É essa a melhor publicidade que nós temos tido ao longo destes 5 anos de existência da empresa. Vocês têm sede em Vendas de Gavinhos, não é? Exatamente. A sede é nas Vendas de Gavinhos. Logo à entrada das Vendas de Gavinhos, quando se vem de Oliveira do Hospital, quando sai para o Boadela, corta-se para as Vendas de Gavinhos, temos aí a nossa sede, que é o nosso escritório, e o pavilhão para onde nós temos as máquinas, onde temos o nosso armazém. Quantos colaboradores é que têm nesta altura? Número de postos de trabalho? Atualmente somos 10 colaboradores que temos a trabalhar connosco. Precisávamos de mais colaboradores, porque assim a nossa empresa não está ainda com um volume maior, porque não conseguimos trabalhadores qualificados. Na área da construção estamos com um grande problema de encontrar trabalhadores, porque, ou seja, nós não conseguimos atrair jovens, porque os jovens hoje em dia não querem vir para a construção, embora nós estejamos
temos maquinaria, tudo daquilo que é melhor, daquilo de ponta, de maquinaria Moderna, não é? Moderna, para que as pessoas já não é preciso andar a carregar grandes pesos. Nós fazemos questão mesmo de sempre que necessitamos de uma máquina, nós vamos ao mercado procurar essa máquina específica para determinados trabalhos, para trabalharmos, mas a grande questão que nós temos, o grande problema hoje em dia é a falta de mão de obra. Rui Miguel, esta indicação da empresa Gazela por parte da CCDR do Centro é relativa então ao ano de 2019. Esse foi um ano importante para a vossa empresa então? Sim, foi o ano mais importante, ou seja, todos os anos têm sido importantes para nós. Mas assim, nós no primeiro ano começamos com um volume de faturação na ordem dos 300 mil euros, salvo erro, e todos os anos temos vindo a aumentar o nosso volume de faturação. No ano de 2019 atingimos o máximo que tivemos até agora, nos últimos 5 anos. E qual foi? Pode revelar o volume de faturação da empresa? O volume de faturação do ano 2019 rondou à volta de 1,5 milhão. Portanto, um crescimento substancial. Exatamente. Portanto, e agora continuam na senda de trabalhar mais e melhores. Esta questão da pandemia, de alguma forma, neste ano de 2020, referiu o vosso trabalho? Têm menos trabalho? Ou como é que a empresa se ressentiu desta situação? Assim, nós estamos a ressentir um bocado. Não posso dizer que não. A pandemia veio-nos causar alguns problemas, nomeadamente em empresas que nós trabalhávamos, empresas grandes, e que nos davam muito trabalho a fazer durante o ano. Este ano estamos com 10% e por vezes menos do volume de faturação que era normal todos os anos, porque as empresas não estão a investir, não se estão a modernizar, o investimento caiu substancialmente a nível das empresas. Por outro lado, a nível dos particulares, notamos um crescimento este ano. Principalmente estamos a notar que os particulares estão a apostar mais nas remodelações, em habitação própria, em construir uma casa nova, mas o nosso grande volume de faturação, que era para empresas mesmo, baixou substancialmente. Claro, portanto este ano... uma quebra de 40% a 50% no nosso volume de faturação para empresas. Rui Miguel, muitos parabéns, assim como também ao seu irmão. Obrigado. PM Amaro Construções Limitada, a única empresa Gazela no Conselho de Oliveira do Hospital a conseguir esta certificação. A empresa oliveirense que integra o grupo de 112 empresas Gazela da região centro. Uma condutora ficou gravemente ferida após o seu veículo embater fortemente num javali. O acidente ocorreu esta semana na Estrada Nacional 17. Segundo a Associação Florestal Caule, a condutora residente em Arganil ficou com as 2 pernas partidas, com fraturas expostas e continua hospitalizada. Na sua página de Facebook, a Caule mostra-se preocupada com a proliferação de javalis de forma descontrolada, que está a causar danos muito graves às populações que ainda residem no interior, nomeadamente nas aldeias. O veículo, devido aos elevados danos, foi mesmo para a sucata. Na mesma publicação, a Associação deixa um apelo às autoridades, nomeadamente ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, para que intervenha de imediato no sentido de iniciar processos de controle desta espécie. Referiu ainda que fará chegar uma petição ao Ministro do Ambiente e também à Ministra da Agricultura. Esta semana foi ela, amanhã poderá ser quem está a ler esta publicação ou um familiar. Assim se lê no comunicado, onde a entidade, a Caule, refere que são recorrentes as queixas dos agricultores no que concerne à destruição constante das suas culturas. 15h14 e ficamos por aqui nesta edição informativa num dia em que contamos com céu geralmente muito nublado. Também isso se constata por aqui na cidade de Oliveira do Hospital. Também num dia em que as temperaturas variam entre os 11 graus de mínima e os 19 de temperatura máxima. A informação de âmbito local e regional volta a ser atualizada às 18 horas, às 16 e às 17 fica com simultâneo de notícias com a Rádio Renascença. Fique desse lado, fique na nossa companhia. Boa tarde. Boa Nova. Informação às 15 com Beatriz Cruz.